O que está acontecendo com a Nicarágua? A Nicarágua que é governada por um ditador amigo do Lula. É o Daniel Ortega, ex-revolucionário que assumiu a presidência, o controle de forma ditatorial da Nicarágua em 2007 e até hoje, em 2023, está no poder, após 5 eleições que nunca foi reconhecida pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Para você ter ideia de como as coisas funcionam lá na Nicarágua, no último pleito eleitoral em 2021, Daniel Ortega simplesmente ordenou, decretou a prisão dos seus principais opositores políticos. Esse fato por si só já é gravíssimo. Prender opositores políticos, ou seja, jogar a democracia no lixo e se manter no poder com a força do Estado, é digno de um ditador. Mas esse ditador, amigo do Lula, é capaz de coisas ainda piores, desastrosas. Ortega, que vem sendo acusado por promover perseguição religiosa, perseguição dos seus oponentes políticos e também contra a mídia tradicional. Também é acusado não, esse é um fato, de exilar mais de 100 mil nicaragüenses pelo simples fato de serem críticos do ditador. A lista é tão grande que eu vou ler aqui para não escapar um ponto. Ele é acusado de perseguir opositores, de repressão de quem discorda do atual governo, compra dos meios de comunicação, criação de leis que permitam a expansão e duração do regime de Ortega. Foi eleito em 2007, mudou a Constituição e se perpetua até hoje por canetada ou prisão dos oponentes. Perseguição de religiosos e defensores dos direitos humanos. Quer dizer, se você tem uma igreja lá, ou provavelmente Ortega vai chegar, vai fechar a porta, proibir o culto, e se você defende direitos humanos, obviamente que num ambiente de um ditador isso não é bem-vindo, você vai ser um perseguido. Restrição do ingresso ao país com objetos que possam registrar imagens e vídeos. Ou seja, se você for para a Nicarágua, obviamente que não é uma boa ideia, não é recomendável, mas o seu celular não vai poder entrar, porque você está proibido de tirar fotos, imagens, vídeos da situação catastrófica que o país se encontra. E a perseguição não só dos opositores, como dos seus familiares também. Desses 100 mil exilados, a grande maioria considera que a Nicarágua se tornou a pior ditadura dos últimos séculos. E o Lula, como se posiciona internacionalmente nessa questão? Obviamente passando pano para o seu amigo ditador. Lula sempre gostou de uma ditadura, sempre dando acenos e afagos para Cuba, agora para Nicarágua, desde a época da campanha, quando ele era obrigado a se posicionar pela catástrofe que está acontecendo na Nicarágua por força do ditador, que é seu amigo. Ele sempre se esquivava e continua se esquivando. A última foi que ele se recusou de assinar um documento de repúdio contra Daniel Ortega, assinado por 55 outros países. O Lula, não, jamais. Lá a Nicarágua tem que ter a sua soberania garantida. Uma soberania sanguinária dessa, garantida? Cadê os direitos humanos? Cadê a democracia? Ou essa é a matança do bem? Essa é a antidemocracia do bem? Na cabeça do Lula e de muitos esquerdistas, deve ser isso. E, obviamente, depois da crítica internacional, Itamaraty se posicionou, né? Tá todo mundo muito embaraçado com a posição e os discursos do Lula sobre a Nicarágua. O que o Itamaraty está propondo? Receber os refugiados, as pessoas que estão fugindo ou sendo exiladas da Nicarágua. Porém, ainda se nega a aceitar o fato de que lá está acontecendo crimes contra a humanidade. E já se tornou uma vergonha internacional. O Lula foi questionado por uma TV lá da Espanha sobre esse caso. Aí o Lula falou assim: vocês estão tão preocupados com o Daniel Ortega porque ele está tanto tempo no poder, mas e a Angela Merkel, que ficou 16 anos à frente da Alemanha? Por que vocês nunca falam nada? Horas, Lula, por que ninguém fala nada? Porque a Angela Merkel nunca perseguiu opositores, nunca decretou prisão dos seus oponentes políticos, nunca exilou nenhum alemão, nunca perseguiu a fé das pessoas, nunca fechou a igreja. E as eleições da Angela Merkel todas foram reconhecidas dentro da Alemanha e por toda a comunidade internacional. Só por isso, Lula. Agora, você que está assistindo aí, é óbvio que o Lula não vai romper com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, com qualquer um que tenha a bandeira comunista em punho. Por quê? É muito mais provável que o Lula se espelhe e queira implantar esse tipo de regime no Brasil. Afinal,
Para que ele dá tanta força para ditador sanguinário? Só tem essa explicação. E, obviamente, a nossa missão é impedir. Então, se você gosta desse conteúdo, já aproveita, confirma se você está inscrito. Se não está inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho, deixa seu comentário e compartilha com todo mundo para que a gente tenha mais força, cada vez mais força, para combater o Lula, combater o PT e todas as atrocidades da esquerda no Brasil.